ano chegando, vem aí as confraternizações, férias, matrícula, material escolar, IPTU, IPVA, é tanta coisa. Se para quem tem um emprego e recebe um salário já é um sufoco, imagina para quem está desempregado. Segundo o IBGE, mais de 14 milhões de brasileiros fazem parte dessa estatística. De fato, não há emprego para todo mundo, mas a falta de capacitação profissional tem deixado as empresas com dificuldade de fazer novas contratações. E é aí onde entra o Sebrae nessa história, especialista em transformar pessoas em profissionais qualificados. Ninguém nasce pronto. Ter um ensino fundamental, médio, faculdade, não quer dizer que você já está pronto para o mercado. E é por isso que existem os cursos profissionalizantes. Eles costumam ser curtos e voltados para pessoas que querem se atualizar em um assunto bem específico de forma rápida. Vão te dar um direcionamento importante e ajudar a ter conhecimento suficiente para adquirir uma vaga de emprego. Ao longo do mês, cada mês a gente oferta ao mercado um lote de capacitações generalizadas. Área de finanças, uso de redes sociais, marketing, e obedecendo à demanda desse mercado. Eu vou analisando o que o mercado busca. Nós recebemos muitas ligações de empresas procurando capacitações para seus colaboradores. Então, baseado nisso, a gente faz uma programação mensal. E também as empresas procuram os cursos in company. Esses cursos são direcionados para cada empresa. Se a empresa tem, a partir de 10 funcionários, a gente oferta. Quer um curso de preço de venda? A gente vai lá com o curso de preço de venda, capacita os funcionários. Depois a gente começa, nessa empresa, a ofertar outras capacitações. Olha, o seu grupo fez preço de venda, que tal agora um curso de gestão financeira? Um curso de marketing, uma oficina para usar as redes sociais, para vender usando as redes sociais. A demanda é boa, a aceitação também é muito boa. E a gente recebe feedback, Cíntia, bem bacana neste sentido. O quanto o empresário consegue perceber o que mudou, como evoluiu o trabalho dos funcionários. Isso é muito bacana. Esses cursos são indicados para profissionais que já estão no mercado de trabalho. Não esqueça que reciclar os conhecimentos é fundamental para quem deseja aumentar as possibilidades na profissão ou aprender uma nova habilidade. O Sebrae tem um programa chamado Começar Bem, voltado para capacitação, gestão empresarial, análise de mercado e orientação para transformar ideias em negócios. Os cursos têm preços acessíveis, com aulas de 8 a 15 horas e certificados em cada módulo. São os 6 módulos, né, que trabalham gestão do empreendimento, analisa o negócio, valida a ideia, transforma a ideia em negócio e, no final, cada participante recebe até 2 horas de consultoria específica de plano de negócio. Por que é importante fazer esse plano de negócio? Você vai pegar a sua ideia, colocar toda no papel, e aí sim, você vai analisar se aquela sua ideia é viável ou não. Se ela for viável, ótimo. Se não for viável, você vai continuar estudando e, quem sabe, aperfeiçoar aquela ideia ou mudar de ideia conforme o seu talento. Nós ofertamos todo mês um combo. Todo mês nós temos clientes, pessoas interessadas em participar. E sabe o que é melhor de tudo isso? Nós já tivemos vários casos de sucesso. Pessoas que chegaram aqui com uma ideia bacana na cabeça, participaram do Começa Bem, dos 6 módulos, fizeram um plano de negócio e agora são nossos clientes de outras capacitações. Eu acho isso fantástico. Comecei um negócio, nada deu certo, agora eu vou procurar o Sebrae. E é bacana, porque se a pessoa procura, é porque ela achou que era o momento de procurar, né? Não tem, é cada um no seu tempo. Mas a gente sempre diz assim, olha, o Sebrae está aqui, de portas abertas. Nós temos capacitações online. As nossas capacitações hoje, todas são presenciais do Sebrae Piauí, todas são presenciais. Nós cobramos pequenas taxas, é preço muito barato. Qualquer pessoa pode sim participar e a gente até divide, dependendo do valor, ainda divide nos cartões. Toda semana a gente tem oficinas, cursos e palestras. Quem tiver interesse, é só procurar, a gente atende, faz as inscrições por um número de WhatsApp, 9427-6427. Esse número é específico para
dar informações sobre nossas capacitações e fazer inscrições. É uma forma de facilitar o acesso dos interessados às nossas capacitações. Mais procurado, gestão financeira, tinha que ser, né? Gestão financeira, uso de redes sociais para vender mais, como usar o WhatsApp, Instagram, Facebook para vender, como construir uma loja virtual, que é bacana. Após a pandemia, as lojas online proliferaram, né? Quem não vendia online agora vende. E tem muita gente que gosta, até eu gosto de fazer o uso dessa ferramenta de comprar usando as redes sociais, internet e tudo mais. E a comodidade, não é? Você não precisa sair lá, não precisa enfrentar um trânsito, você vai ali na sua internet, numa hora boa, até de madrugada, você faz uma boa compra. Vendas também é um tema muito demandado, não tem jeito. Vendas só perde para a gestão financeira. E também marketing. Marketing aliado a vendas, vendas aliado a marketing. É um negócio bacana, termina dando um jogo bacana. Como as empresas estão com dificuldade de encontrar pessoas preparadas para contratar, elas também podem procurar o Sebrae e fazer um pacote individual para capacitar os próprios funcionários. Tem muita gente boa nas empresas, trabalhando e que precisam somente de uma iniciativa e uma oportunidade para ser profissionais de referência. Bom, estamos voltando e eu queria aproveitar a oportunidade. Primeiro, foi uma grande alegria, né, ver o quadro, né, o Insight Empreendedor aqui do Sebrae e aqui sendo apresentado no nosso programa. E eu queria ouvir do Mário, de onde surgiu essa ideia, como é que foi essa ideia de trazer esse quadro Insight Empreendedor? Essa é uma parceria que já tem um bom tempo. Nós estamos em Campelo já, acho que há quase 2 anos, mais de 1 ano, em parceria com a TV, com o Dia, e uma parceria muito exitosa. E eu fico feliz de ver que nós vamos estar aqui com você, a partir de agora, também passando no seu programa, que tem tudo a ver, a conexão é total e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, tanto para o Sebrae quanto para o seu programa, essa parceria. Bom, aqui no intervalo, né, nós recebemos aqui este livro, O que fazer com o que você ganha, né? Do nosso entrevistado aqui, o doutor Ricardo Loureiro, e além de empreendedor, de médico, também é escritor, né, e nos brinda aqui com essa obra. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí desse livro aqui para nós. Bem, esse livro, ele representa 15 anos acumulados de tentativas e de vontade de fazer com que as pessoas entendessem de uma forma mais didática algo que parece ser tão difícil, como o mercado financeiro, essas decisões financeiras. E ele surgiu da necessidade também de eu divulgar um método particular, um método proprietário, quer dizer, que eu criei de planejamento financeiro e que espero que com esse livro ele ganhe proporções, né, surjam mais pessoas utilizando esse método. É um método de atendimento ao cliente de planejamento financeiro que integra todas essas decisões relacionadas a investimentos, a parte de proteções, aposentadoria, que eu percebi ao longo dessa jornada de 15 anos empreendendo nesse ramo financeiro, que tudo, absolutamente todas as decisões financeiras estão conectadas através do planejamento financeiro. As pessoas costumam comprar imóvel com um corretor de imóveis, faz um investimento com o gerente do banco, tem um contador, tem um advogado, tem um assessor de investimentos, faz o seguro do carro com outra pessoa, mas isso tudo não fica consolidado. As pessoas acabam tendo mais problemas por conta dessa desorganização, que elas não buscaram essa desorganização. Na verdade, não existia algo para unificar em um mesmo local uma visão completa de todas as decisões que envolvem dinheiro. Você sabe que fazer uma previdência privada tem que ver a contabilidade da pessoa, tem que ver a forma de renda, recebe como dividendo, se ela recebe como profissional liberal. Tudo está conectado. Então, na minha tese, tudo está conectado através do planejamento financeiro. Então, é uma tendência de que esse livro sirva para que os profissionais que já atuam no mercado, sejam consultores financeiros, corretores de seguros, de imóveis, assessores de investimentos, que eles deem um passo para trás
ao invés de falar de um produto, ele fale primeiro com o cliente sobre o todo, e assim o cliente se sinta mais tranquilo, respire mais aliviado sobre a quantidade de instituições e de decisões que ele tem que tomar. Muito bem. As pessoas, doutor Ricardo, têm procurado ou têm feito mais planejamento financeiro? O que é realmente um planejamento financeiro? Que é para as pessoas que estão nos assistindo, muitas vezes a gente ouve muito falar sobre isso, mas e na prática, o que é realmente um planejamento financeiro? E a importância disso? Existe uma diferença muito importante entre o planejamento financeiro pessoal e o empresarial. Nós não atuamos fazendo gestão empresarial, fazendo consultoria empresarial. Então, isso é uma grande diferença que existe, né? A gente trabalha, por exemplo, os consultores do Sebrae, por exemplo, imagino, com os consultores de uma empresa como a nossa. Nós atendemos uma pessoa física. Por trás da pessoa física, às vezes tem uma empresa, muitas vezes tem uma empresa, mas nós focamos na pessoa física. O que é esse atendimento? É você entender quais são os objetivos reais de vida da pessoa e você fazer um orçamento como se fosse, eu vou construir um prédio, eu preciso primeiro fazer o orçamento dele, fazer todos os projetos, antes de começar a construção, senão a obra para no meio. Como se eu fosse viajar de avião. Eu preciso saber o que vai acontecer na rota, como é que está o vento, como é que está o aeródromo. Eu preciso pensar em tudo antes. E as pessoas estão com pleno voo no ar hoje em dia, e esse voo nem sempre está bem, por isso mesmo que às vezes esse voo cai. Então, nós defendemos aqui uma ideia de que parar antes, ou em qualquer momento, para revisar essa rota, fazer todos os cálculos e encontrar um caminho, um norte a seguir. Se você um dia sair dessa estrada, o consultor vai identificar e vai trazer você de volta para essa estrada. Então, o consultor ele faz um acompanhamento constante, né, continuado, das pessoas que buscam essa consultoria. Não é só uma vez, ele vai... Entende os anseios da pessoa, os objetivos de vida, o plano de aposentadoria, os riscos que a pessoa corre, riscos de saúde, risco de educação dos filhos se a pessoa faltar, risco de perder a renda, onde que isso poderia afetar, ao invés de deixarmos os clientes correr esse risco de qualquer forma e acontecer o pior, nós sugerimos para os clientes 1 hora de reflexão sobre tudo, para que revise seu plano. Muitas vezes, dificilmente chega alguém que esteja com tudo isso resolvido. E muitas vezes a pessoa pensa que, quando você fala planejamento financeiro, a pessoa confunde que é educação financeira. A educação financeira, basicamente, seria aquela comportamental que eu estou falando, de você gastar menos do que ganha, e isso é algo que é uma das áreas que a gente faz. Basicamente, nós trabalhamos aqui o que sobra. O que sobra em relação aos gastos é o que você vai executar nas outras 3 estratégias: proteções, investimentos e aposentadoria. Então, a diferença principal do planejamento financeiro para a educação financeira é essa questão de você fazer com que a pessoa saiba com o que ela vai aplicar, qual produto que ela vai comprar, por que comprar aquele produto. E aí, para encerrar, dizer que muitas pessoas pensam que já fazem o seu próprio planejamento financeiro. Eu encontrei com um colega médico uma vez, ele disse: não, Ricardo, eu já sou bem planejado, como se fosse só ter planos. Mas é muito além disso, é fazer todos os cálculos. Muito bem, aproveitando aí o gancho, né, e passando aqui a bola aqui para o Mário Lacerda, já que o senhor falou do planejamento da pessoa financeira, pessoa física, né, diferente do atendimento a uma pessoa jurídica. O Sebrae presta, nesse caso, o auxílio às pequenas e microempresas, né, aos empreendedores, desse planejamento financeiro, é diferente desse planejamento financeiro que o doutor Ricardo aqui falou. Como é que funciona isso para as empresas, Mário? Na nossa matriz educacional, uma das principais ferramentas é gestão financeira e educação financeira. Oficina, palestra e cursos relacionados a isso. É essencial, não dá para pensar uma empresa, para pensar um negócio sem trabalhar muito bem a gestão financeira, né? Sem saber. E tudo passa pelo conhecimento. Eu costumo dizer que mais importante do que o capital de giro, que é recurso, que é finança, é o conhecimento. É saber fazer a gestão financeira do seu negócio, seja na pessoa jurídica, seja na pessoa física. No caso do Ricardo aqui, enxergar o que
o que ele tem para um olhar de futuro e, no caso da empresa, enxergar o que ela tem para fazer o negócio crescer, né? Para fazer com que ele possa prosperar, garantir dentro de um planejamento do seu empreendimento, das suas ambições enquanto empreendedor, o que você precisa contar. Eu não sei se existe alguma pesquisa, deve existir, mas é uma reflexão que a gente faz de vez em quando, porque há uma certa, não sei se é falácia ou não, mas dessa dificuldade do empreendedor ou de empreender no Brasil, porque há estatísticas que mostram que as empresas elas não duram muito tempo no Brasil, elas são abertas e não duram muito tempo, elas são fechadas. Tem uma estatística de menos de um ano a empresa fecha, é uma estatística muito alta. A pergunta que eu quero fazer essas empresas, elas fecham, e não sei se o Sebrae tem essas estatísticas, elas fecham, porque realmente é difícil empreender, ou elas fecham justamente pela falta desse conhecimento. A pessoa, ela quer empreender e ela entra no mercado, às vezes em uma área que ela não tem sequer conhecimento sobre aquela área, ou ela não se planeja para empreender. Há algum estudo? O que vocês têm sobre isso aí? Existem dados que mostram, que trazem essas informações que você colocou. O Banco Mundial tem um estudo anual que o Brasil hoje faz parte com o específico nosso. Antes ele só alcançava 2 estados do Brasil, 2 capitais, que é o Doing Business, que nos coloca que vê o ambiente de negócio no país e nos coloca numa situação bem desconfortável sempre. E dentre as dimensões, os critérios, um critério importante é esse de abertura de negócio, facilitação, crédito, né? A parte cartorária, ela é essencial. E nós temos, da sua colocação, da sua pergunta, nós temos 2 dimensões para isso. Uma que não depende do empreendedor. O ambiente de negócio tem pouca relação com as atitudes empreendedoras. Depende das instituições, depende dos governos municipais, estaduais, dos políticos, da melhoria das legislações, né, da vontade de ser digital, que o governo precisa ser digital para melhorar a vida do empreendedor. E a outra não. A outra tem uma relação direta com o conhecimento. Se a gente for falar de gestão financeira, se a gente for falar de marketing digital, que é essencial na temática que a gente tratou anteriormente, tudo que a gente falar se relaciona com conhecimento, se relaciona com isso, né? Você precisa buscar o conhecimento. Então, a chave está no conhecimento. De novo, conhecimento é mais importante do que o dinheiro para o empreendedor. Você pode ter 10 vezes, eu posso ter 10 vezes mais recursos na minha empresa do que você, mas se eu não tiver o conhecimento, o meu capital de giro 10 vezes maior do que o seu não vai ser páreo para o seu, porque você tem o conhecimento, você tem uma visão que vai te ajudar muito mais a ser competitivo. Muito bom. Doutor Ricardo, se alguém chega para o senhor e diz, olha, eu tenho um emprego, tenho um salário mensal, mas eu quero fazer uma complementação de renda. E aí, ou então eu fico com medo porque eu estou pensando em guardar meu dinheiro que me sobra na poupança, fica nesse dilema. O que é que o senhor aconselharia? Fazer a poupança ou fazer um esforço e fazer um empreendimento para ter essa complementação de renda? Como é que está o cenário atual e o que é que o senhor sugeriria para essas pessoas? Olha, de forma bem objetiva, Campelo, eu sugeriria que essa pessoa buscasse empreender, a princípio, sem gastar dinheiro. Por que eu falo isso? Porque eu acredito que existem muitos serviços que a pessoa pode prestar, correndo poucos riscos. Se ela quer complementar a renda, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que está quietinha, que está bem no seu emprego, é ela entrar num negócio ruim e passar a ter problemas que ela não tinha antes. E aí o tiro sai pela culatra, porque ela vai tentar empreender e fica pior do que antes. Então eu recomendaria que a pessoa buscasse uma atitude empreendedora em serviços. Estou falando com a minha visão, com a minha história, com o meu passado, com o que eu vejo no dia a dia. Por exemplo, a gente faz essa consultoria e tem um momento que a gente descobre quanto que a pessoa deveria ganhar. Eu calculo. Olha, você ganha 10 mil reais, mas pelo que você está querendo aqui, você tem que ganhar 13. E muitas vezes nem parte do cliente.
parte de nós. Você precisa ganhar 3 a mais. Uhum. O que você pode fazer a mais? Você é professor de inglês, você pode traduzir texto de inglês para a empresa. Enfim, a gente tenta buscar formas da pessoa monetizar o dom que ela tem, porque daí vem muito depois, isso engata com uma empresa. Por exemplo, uma pessoa que nem sabe que poderia empreender com o dom culinário que ela tem, ela pode de repente ser dono do restaurante, mas é preciso que ela tenha um conhecimento de que, diferente de que muitos, por exemplo, proprietários de restaurantes, proprietários de empresas hoje em dia, você conversa com uma pessoa, é muito comum no meu dia a dia, Mário pode confirmar ou não, a pessoa não saber nem o resultado financeiro dela. Você fala com uma pessoa que tem uma empresa e até às vezes a empresa está no mercado há um bom tempo, não se trata dessas empresas que foram embora nos primeiros anos, mas a pessoa não conhece os números. Ela não sabe de cada R$1 que entra, quanto que fica de lucro. É fundamental que a pessoa tenha esse conhecimento. Então, antes da pessoa empreender no risco, eu sugeriria que ela fosse empreender, entre aspas, sem riscos, o risco de gastar tempo, gastar uma caneta e um papel, o conhecimento que ela tem, e depois, com o conhecimento adquirido aqui através do Sebrae, através de estudos, ela vai começando a colocar o capital em risco. Muito bem. E para finalizar, você confere agora uma agenda com os principais eventos de cunho empresarial no estado do Piauí. A 4ª edição dos Seminários Integrados da Universidade Federal do Piauí, CIUFP, tem início no dia 22 de novembro e segue até 1º de dezembro, com o tema Despertar a Ciência para as Novas Gerações. O objetivo é difundir os benefícios da ciência na vida cotidiana e reconhecer seu valor como critério norteador de políticas públicas. O site do evento já pode ser acessado pelo público. Bom, nosso programa está sendo maravilhoso, né? Nossa conversa aqui, nosso bate-papo, muito bom, mas infelizmente estamos chegando ao final e eu queria agora passar a palavra aí para fazerem aí as suas considerações finais. Vamos começar aqui pelo superintendente do Sebrae, o Mário Lacerda, suas considerações finais. E já agradeço a participação. Acho que o Campelo passou muito rápido. E quando passa rápido é porque foi bom, né? Então, parabéns mais uma vez, eu repito aquilo que eu coloquei no início, parabéns pelo programa, pela iniciativa de estar agora encampando essa ideia. Agradecer a oportunidade de estar falando para o seu público um pouco sobre, não só sobre o empreendedorismo, mas daquilo que a gente faz, o que o Sebrae faz. Nós somos uma instituição que existimos, cuja razão de ser, o que faz, é apoiar os pequenos negócios. Na maior parte daquilo que nós fazemos pagando. O empreendedor entra com muito pouco recurso para receber o nosso conhecimento, muito pouca contrapartida. Então, o Sebrae subsidia tudo aquilo que faz para o empreendedor. Então, busquem o Sebrae. Nós temos a ambição de chegar ao máximo de empreendedores do nosso estado e estamos sempre à disposição. E, novamente, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Tá, nós agradecemos aí pela participação e seja sempre muito bem-vindo, Mário. Sempre que quiser, o programa está aqui à sua disposição. Por favor, doutor Ricardo Loureiro. Agradeço também pela participação, realmente foi muito bom. E palavras finais que eu diria para quem está assistindo é que pense primeiro no risco, antes de pensar no retorno. Assim como um prédio tem uma fundação antes de ter os andares, você precisa pensar primeiro no risco, porque as coisas vão dar errado. Eu ouvi isso de entrevista de um dos sócios da Ambev, há 30 anos, ele falou para um grupo de formandos, então as coisas vão dar errado. Mas o problema não é dar errado, é você não estar preparado para assumir a responsabilidade pelo erro e enfrentar da maneira correta quando der errado. Então, foco no risco, foco no que pode dar errado, vai trazer muito mais resultado para você do que ficar acreditando apenas que tudo vai dar certo. Muito bem, muito obrigado. E nós aqui também agradecemos a sua audiência e convidamos você a participar da nossa produção, sugerindo pautas e nos enviando perguntas, feedback dos assuntos discutidos através das nossas redes sociais, @ODiaTV, e do WhatsApp, 86-99911-2111. Acompanhe também a reprise do programa
todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. Muito obrigado e até o próximo programa.